Boa noite a todos! Quem somos nós? Os segredos. Duas coisas, dois filmes, hein? É isso que nós vamos falar sobre hoje, sobre esses dois filmes. Foram esses dois filmes que lançaram, quer dizer, lançaram no sentido assim de que as pessoas acordaram para a física quântica. A física quântica já existia desde o início do século passado, né? Mas aqui no Brasil, uma das coisas assim que foi muito, e no mundo também, deu uma força muito grande, foram esses dois filmes, onde o Amit Goswami foi uma das pessoas que falaram nesse filme, entendeu? É claro que aqui no Brasil teve o Chopra, teve outros livros que foram chegando, né? Mas o Amit Goswami não, ele deu entrevista no Roda Viva, ele já esteve aqui no Brasil, várias vezes no Brasil, entendeu? Bom, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Opa, que a câmera está lá, não sei se... Vou arrear aqui, hein? Dá certo? Então tá bom. Então, como sempre, devolvendo a caneta primeiro, senão fazer uso campeão da caneta dele. Então... Vamos lá. Isso. Quem somos nós? Ele fala aqui, inicia ensinando a física quântica, as bases dessa ciência e mostra o papel do observador. No fundo isso é um dos grandes mesmo. Foi o observador. Foi como eu falei uma outra vez aí, eu disse, o observador foi uma das grandes novidades da física quântica, entendeu? Porque no momento em que você traz para uma ciência, qualquer que seja, a ideia de que o observador faz diferença, aí pronto, alterou tudo, não é? Porque sempre todas as coisas meio exatas, meio assim, não faz diferença nenhuma. O problema, você repete nas mesmas condições um fenômeno qualquer, ele sendo repetido nas mesmas condições, praticamente ele vai acontecer daquela maneira, ninguém vai interferir, não vai ser ninguém, né? Não é se vai ser você, se vai ser outro. Se você jogar uma pedra aqui, largar ela no chão, ela vai cair no chão, não vai, independente se é João, se é Maria, entendeu? Mas quando o observador começa a fazer diferença, aí o negócio complicou. Então esse que é o primeiro dado é esse, né? Do observador, a interconectividade, todas as coisas se conectam, como? E se for assim muito distante, elas continuam valendo, interações não locais, salto quântico, quer dizer, perde a continuidade, entendeu? Esses são os dados que a física quântica trouxe, né, e começou a fazer diferença. Cristiano chegou pontualmente hoje. A física quântica trouxe a consciência como parte integrante da criação da experiência física, da própria realidade do universo. Porque o observador, a gente traduzindo, é como se fosse assim, uma pessoa, né? Sendo uma pessoa, tem uma consciência. Então o problema que está fazendo diferença é realmente chamar de observador, chamar a consciência que está fazendo diferença. Quer dizer, a consciência está interferindo, está colapsando a função de onda. Quer dizer, a função de onda é uma função que é de probabilidade, você sabe que mais ou menos, se estiver muito cheio aqui, é por aqui que ela está, mas você não sabe precisar direito, né? Então, à medida que você começa a observar, você faz o colapso, quer dizer, ela se transforma numa partícula, né? Essa consciência que ele fala é consciência da mente ou do espírito? Em volta do espírito é consciência também, né? Isso que eu não fiquei... o problema maior do que isso é fora da consciência individual, né? O problema que vai chegar à conclusão mesmo é que a consciência cósmica que faz a interferência mesmo. A consciência individual dá a impressão que... Mas a consciência individual está submetida a leis de Deus, entendeu? No fundo é isso. Quer dizer, Deus é que no fundo, se a tua consciência está adequada, está de acordo com
Você estará afinado de acordo com a verdade se você estiver afinado com essa consciência. Se não tiver, então muitas vezes você diz assim, mas por que a coisa acontece? Dá a impressão que está havendo um milagre. Não, é que a gente não conhece não conhece profundamente os desígnios, as leis, entendeu? De Deus. Então a gente fica às vezes achando que uma coisa é milagre. Quanto que se você olhar de um outro prisma, mais tarde, se você avançar cientificamente, espiritualmente, aí você vai ver que aquilo não era bem milagre, era uma coisa que podia acontecer, né? Só que pra gente, né? A gente não tem consciência disso. Voltou o problema da consciência. A gente não tem consciência disso. Mas se tivesse com a consciência adequada, a consciência cósmica, a consciência divina, a gente saberia que aquilo ali é perfeitamente possível, né? Aí é uma grande proposta que tem o que ele chama, o Amit Goswami, quando ele for ver na outra vez, é ver que ele diz assim, a coisa tem que ser útil. E ele chama para a utilidade, ele chama o Chopra, ele diz assim, a cura quântica, pô. Já pensou a gente resolver as coisas por cura quântica? Olha que delícia, né? Pensou se livrar do bando de remédios, exames, essas porcarias todas. Né? Você começar a se livrar disso tudo, você começar a fazer uma cura quântica, aí a utilidade vai ser incrível, muito alto, né? O grau de consciência varia no resultado da observação da observação? Eu sei, esse que é o problema. É isso aí. Sim, porque isso a gente já pode ver até numa ministração de Jorei, né? Sim. Você já sabe de antemão que tem pessoas que têm uma capacidade maior, têm uma consciência maior. E tendo uma consciência maior, é capaz de prever a coisa e direcionar melhor e precisar melhor o que está acontecendo. Porque às vezes tem muita pseudo-verdade. A pessoa pensa que está vendo aquilo, mas no fundo não é bem aquilo. Ele está vendo parcialmente a coisa, mas ele não tem consciência, né? Quanta gente se depara com problemas e pensa que está resolvido o diagnóstico. Não está longe às vezes. Ele pensa que resolveu o problema, mas não está bem equacionado, né? Mas vamos lá, Dilma, vamos lá, esquenta aí. Hein? Fala que uma máquina funcionando com uma perfeição estrutural, segundo as leis da gravidade e do eletromagnetismo, ela concluiu que não precisava de Deus para explicar o universo. Isso aí foi a física. Como eu falei uma vez aí, eu disse, a física esteve sempre ligada, principalmente na época que a igreja dominava as coisas, né? Não havia uma dicotomia entre essas coisas, né? Era entrelaçado. Tanto é que uma das coisas que feriu muito, porque estava tudo certinho, o lugar de Deus, o homem, a terra, estava tudo bem localizado, tudo explicado, né? O problema foi quando o pessoal começou a ver que as coisas não eram assim. Eu falei da última vez, não disse que quando o pessoal achava que tudo girava em torno da Terra, quando inventaram lá a luneta, o cara foi botar o olho e começou a ver que as luas de Júpiter, né, giravam em torno de Júpiter, não da Terra. Aí o pessoal, como? Tem coisas que não giram em torno da Terra. Aí o cara com medo da fogueira, aquele negócio todo, disse, não, vamos botar o nome das luas de Jovino, porque tinha um rei que chamava Jovino. Aí pronto, né? Aí quebra para o rei ficar todo orgulhoso e tal. Aquele ali conseguiu passar um pouco, mas teve outros que morreram na fogueira mesmo. Foram defender a ideia. Porque tinha muito problema ligado a milagre. Milagre que Josué fez o sol parar, aquelas coisas todas. Então, como? Eu começou a desconfiar que havia... quando põe em dúvida uma coisa dessa, no fundo estava pondo em dúvida uma certeza, entendeu? Então, eu não queria esculhambar o atrelamento da religião com a ciência. Quando começaram a esculhambar, né, aí eles marcharam para... O próximo passo foi achar que tudo estava organizado como se fosse uma grande máquina. Tanto é que o pessoal estudou e desenvolveu muito, foi a mecânica. Mecânica para cuidar de máquina. Então eles estavam vendo o quê? Os astros,
as eclipses, tudo era previsível. É máquina mesmo. Vai acontecer isso. E acontecia, entendeu? Aí nessas coisas começaram a ver que Deus, ele não era muito necessário. No máximo ele podia ser um guardião do templo, assim, construiu as coisas, mas ele não interveio em nada, quer dizer, ele ficava paradão lá, entendeu? O pessoal começou a ver assim, antes Deus era o imperador, ele que mandava, desmanda, faz isso, queima as virgens aí, eu quero não sei o que, senão como eu falei para vocês, né? Como é que pode o pessoal olhar para tempestade, furacão, como é que ele vai achar? Isso é coisa de Deus que está zangado com a gente, ou então um sol, ele aparece, daqui a pouco ele vai e morre, desaparece, será que ele vai aparecer de novo? Se não aparecer de novo, como é que a gente fica? Então aquele Deus imperador é o que? Deus imperador, que existia há muito tempo, é aqui, se você pegar a pobreza, e os pobres adoram Deus imperador, cara. O Deus desse pessoal é imperador, entendeu? Agora, esse Deus do cientista começaram a vir com Newton e outros, começaram a vir esse Deus que era uma grande máquina, que organizava isso aí, entendeu? Tudo certinho, feito um relógio, entendeu? E agora esse Deus quântico aqui é outra coisa. Deus quântico já bagunçou tudo isso, quer dizer, né? É um Deus que para muitos é o campo. Deus é o campo, é o que produz as partículas, tanto materiais quanto das consciências. Então é esse Deus, é outra coisa, entendeu? Fala que os religiosos estão de um lado, com suas teses, suas teorias, sua visão de mundo espiritual. O cientista andando nesta outra direção, criando suas visões de mundo materialista através de pesquisa. Dividiram a religião para um lado, quem era espiritualista vai para aquele lado, quem é cientista vai para esse, entendeu? Aí criou a divisão. E essa divisão de espírito e matéria, Descartes, filosoficamente, dividiu. Como é que fica isso aí que eu fico assim, às vezes, analisando? Eles falam da causa e efeito, das leis, né? Enfim. Porque às vezes eu fico vendo tanta coisa errada, quer dizer, para mim, no meu olho é errado. Às vezes pode ser até que seja certo, não sei. Vejo coisas assim, erradas, a pessoa pega o dinheiro do outro, entendeu? Fica lá tranquilo, e faz isso, faz aquilo, compra não sei o quê. Até comenta, agora não posso, não sei o que, eu estou pagando isso, não sei o que. A gente fica assim olhando, entendeu? Dentro mesmo da família, de coisa assim. Aí eu fico vendo, não acontece nada, tudo anda normal, tudo tranquilo. O outro que já não faz nada, que vive certo ali, só fazendo as coisas, está sempre levando. Quer um conselho? Não se mete nisso, cara. É um conselho, não se mete nisso. Porque sabe o que acontece? Você não sabe se é esse que você está achando que é bom hoje, o que ele foi em outras vidas. Ele às vezes está pagando coisa, entendeu? E quem é mal, às vezes, ele está fazendo um grande bem para aquela família que enriqueceu de uma forma toda errada, não sei o quê. Então está queimando o dinheiro da fortuna. Então ele está fazendo um grande papel. Então a gente se meter numa seara dessa, a gente tem que. Por isso que o ideal mesmo, a gente tem que trabalhar duas coisas, que é complicado. Você trabalhar para dentro, né? Que aí você garante que você quer fazer e ter habilidade para trabalhar para fora. Um grande problema das grandes religiões é quando ela começa a se voltar para dentro. Entendeu? Aí começa a se voltar para dentro, amigo. Aí estão disputando poder, tá uma série de coisas, né? Aí é a hora da desgraça. Quando começa a voltar para dentro, ficar muito em realce ela, que não sei o quê, papá, cair na boca do sapo da mídia, não sei o quê, aí você está na hora de você começar a repensar seus conceitos, porque, meu amigo... E a gente fica até também, sei lá, uma crítica, né, que a gente está vendo aí, tudo errado, sei lá, a gente vê que está tudo, sei lá, fora da... Nada anda correto, nada. Você não analisar nada. Você vai no banco, pegar seu dinheiro no domingo, não pode, porque os caixas estão tudo parado. Como domingo agora, em todos os lugares. Entendeu? Você fica vendo isso. É alguma coisa estranha. A pessoa fala, aí se a pessoa tem que viajar, tem que fazer uma coisa, resolver um problema, tem que tirar o dinheiro lá. Entendeu? Vai tirar o seu dinheiro no banco reclamando.
E a segunda estava a mesma coisa no banco de manhã. Isso a gente vai discutir um pouco. Isso é o exemplo que eu estou dando. Dentro aqui da física quântica, né? Porque para discutir isso melhor ainda, se vai discutir no próximo curso que vai ser a Bíblia do século XXI, que aí é Meixo Sama falando. Agora, dentro desse curso a gente vai discutir melhor, por exemplo, quando você pegar o Amit Gourmani, você pega... eu estou dividindo assim, só para a gente simplificar aqui. Então, estamos dividindo que a próxima aula a gente vai trabalhar com... qual a primeira palavra aqui? Deixa eu pegar a palavra-chave. Que tá... É assim. Ó, primeira coisa, só para todo mundo ficar consciente. Essa parte toda do Amit Gourmani, nós vamos fazer um trabalho com ele e tal, mas ele é tão grande que não dá para a gente fazer um trabalho intensivo e nem nós temos, porque ele tem uma dúzia de livros aí. Então nós não temos condições de pegar uma dúzia de livros, ou tirar a xerox, ou não sei o que fazer. E aí começar a distribuir para cada um de vocês. E aí ainda tinha que ter mais 12 aulas. 12 aulas dariam 3 meses a mais. Ainda teria um custo de livro, você pensa 12 livros tirando xerox, você imagina para distribuir para as pessoas. Então, como a gente não tem essa condição, então a gente só vai fazer uma aula dele. Mas eu vou dizer qual é a estrutura que está aqui. Nós vamos fazer duas coisas nesse livro. Um é ver que é a grande questão, já que a gente está tratando de física moderna e ciência espiritualista, a gente vai pegar a ponte entre uma coisa e outra, que ele fala aqui, ó, a ponte entre a ciência e a religião. Isso aqui foi uma palestra que ele deu na Roda Viva. Tinha uns 10 caras, tinha de tudo quanto é tipo, entendeu? Tinha psicólogo, tem holístico, tem... pensa aí, tudo isso aí tem, religioso, tinha tudo, entendeu? E fazendo pergunta para ele. Então isso aí você vai ver que são 31 páginas, da 541 a 575. No velho, hein? No novo é outra coisa. Depois vem um meião que a gente não vai falar, mas vocês dão uma lida, porque eu vou fazer o seguinte, na próxima vez vamos lembrar de trazer os livros dele todo e vou distribuir para as pessoas. Não quero mais saber desse assunto, entendeu? Então cada um vai ganhar uma. Agora, o que eu fiz nesse meião foi falar um pouco sobre o livro. Entendeu? Se alguém quiser fazer pergunta, faz, mas eu não vou me interessar por isso aí, porque não dá tempo. Só aí já são 57 páginas. Depois, essa última parte é para a gente ver direitinho. A gente vai fazer a primeira parte, que é a ponte entre a ciência e a religião. E a última coisa que nós vamos fazer vai ser exatamente sobre essa breve introdução ao ativismo quântico. Entendeu? Porque a nossa preocupação não é com o ativismo quântico, é com o ativismo que o Meixo Sama fala nos ensinamentos. Mas isso nós vamos tratar na Bíblia do século XXI. Mas você vai ver o desespero, que eu estou tentando responder a vocês aí. Olha só, né? Olha só. Porque o desespero é o seguinte. O cara, ele inclusive fala, porque chegou a isso, quando ele veio aqui no Brasil, e eu vi o cara apertar ele. O cara apertou ele mesmo, cara. E ele, até na hora que ele respondeu, se vocês vão olhar aí no livro, essa primeira parte, vocês vão ver que ele responde, e ele foi meio impaciente, se não disser grosseiro, entendeu? Mas foi porque ele é muito educado, obrigado pela pergunta, não sei o quê. Mas ele, pelo menos, no mínimo, foi impaciente, que ele disse assim, como é? Se eu tivesse tempo de responder e você tivesse paciência de ouvir, foi assim mesmo que ele falou. Você vai ver no texto, você demonstra, e eu vi, porque eu vi no vídeo, né? Eu vi assim, caramba, o cara estava... Mas ele reconheceu, anos mais tarde, ele reconheceu que foi uma grande... Aquele cara ter provocado ele, no fundo ele achou assim, mas e aí, a gente vai saber muita coisa, o que a gente vai fazer?
Ele aí transformou essa pergunta nele como seria um ativismo quântico. Entendeu? Não um ativismo de imersão, mas um ativismo quântico. E é interessante dar umas piadas. Por isso que eu vou focar duas coisas. Já que o nosso curso era Física Moderna e Ciência Espiritualista, é focar na ponte, como ele vê a ponte, e ao mesmo tempo focar como seria a atividade diante de você ter uma ciência quântica, uma física quântica, entendeu? Então é interessante ver esses dois, né? Aí você vai compreender algumas coisas. Como é que... Porque ele ficou desesperado também. O que ele viu no mundo? Ele viu aquecimento global, terrorismo, crise toda hora da economia, tinha aquele negócio que eu esqueci, tem dos alimentos todo, poluição, não sei o quê. Ele viu um naipe de uma coisa. Caramba, como é que a gente vai resolver esse problema? Entendeu? A gente ia dar um aumento de, sei lá, 3, sei lá, ia dar um aumento. Depois não deram aumento, não, ficou por isso mesmo. Que não pôs, que o dinheiro não deu, que tirou o dinheiro, não sei o que, ele uma confusão. Ele pegou 3 coisas. Ele pegou capitalismo. Tem que discutir o capitalismo. Ele disse, peraí, o capitalismo está esses anos todos e não diminuiu desigualdade nenhuma. Ninguém entende nada. Depois, democracia. Como? Se deram um jeito aí, os poderosos continuam mandando no... Que democracia é essa? Aumentou, né? Tudo no mercado, tudo. Claro. Tudo aumentou, mas não aumentou. E depois aquela coisa liberalismo. Quando ele foi em cima, ele começou a ficar preocupado com a economia. Ele disse, a economia não é essa, né? Voltado só para lucro, para não sei o que e tal. Por isso que aí, bom, vocês vão ler, quem tiver interesse, dá uma espiada nisso, que cada livro desse trata uma coisa. Quando ele coloca aqui também os professores, alunos, funcionários, ele fala de uma universidade. São preparados para o consumo e a servir uma sociedade sem alma. As pessoas são preparadas dentro de uma universidade desse jeito, não é só para... o problema agora é saber como é que é esse bem-estar e trocar isso pelo consumo. Nós vamos ter que se descobrir isso, porque vocês vão observar aí, quando fizer esses estudos, você vai observar que 2 coisas foram para o espaço. A vida ficou, das coisas todas, sem significado e sem valor. Entendeu? Então, uma vida sem significado e sem valor, isso aí, meu amigo, você pode notar o seguinte, a grande promessa da classe média aqui, né, a meritocracia para poder... Acabou tudo. A classe média foi sendo esmagada, não só aqui no Brasil, não. A classe média vai sendo esmagada. Então, hoje tem uma grande cisão, uma grande desigualdade social. No Brasil é desesperadamente grande. Mas assim, entre pobre e rico. E a classe média vai sendo esmagada para quê? Todo o dinheirinho da classe média vai saindo para o pobre. Então, a classe média vai desaparecendo, vai ficar... Hoje dizer que classe média é quem ganha R$900, R$800... Isso é brincadeira, né? Vocês estão brincando, alguém está de brincadeira, né? Isso aí o quê? Manipular mais uma coisa, mais um dado desse? De um bandido aí que estava preso, que o homem matou, não sei quem, que está fazendo tratamento, tem coisa de doido aqui. Não, sem chance, quer dizer. E hoje o que a gente acha? Que não é bom nem falar o nome, mas você sabe, aquele ex-presidente foi o grande o quê? Pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Não foi isso? Cadê a classe média aí? Nem uma coisa nem outra. A física quântica traz 3 aspectos: a consciência, a interconectividade e a teoria ascendente e descendente. Isso é o seguinte, isso é importante porque quando Darwin foi o que deu uma paulada em Deus, ele não queria não, hein, porque ele tinha mulher religiosa, ele sabia que ia comprar uma briga dentro de casa, ele mesmo era religioso. Ele ficou guardando essa teoria dele até que um outro ia publicar na frente dele. Aí ele disse, eu descobri isso tudo, cara. Ele que fez a viagem, né? Foi vendo Ele sacramentou o último redutozinho de Deus que estava segurando lá, não, na biologia tal, garantia a Deus, né?
Ele disse que não precisava de Deus, não. Isso tudo aqui foi fruto de um acaso. Você vai de seleção natural, foi assim que foi produzindo as coisas. Não teve nenhum criador de coisa. Ele desbancou Deus, jogou Deus para escanteio, né? Isso chama-se causalidade ascendente. Ou seja, você começa de uma coisa miúda, coisas pequenas, aquilo vai se trabalhando, elaborando e vai virando as coisas. Entendeu? Então, no fundo, por exemplo, vai chegar ao cérebro, do cérebro chega a consciência. Ou seja, da matéria se chega ao espírito. A causalidade descendente, quer dizer, como se fosse, vem de Deus, consciência, e vai criando a matéria, é outro raciocínio. Entendeu? Inverso. Causalidade descendente. Ela desbanca desbanca. Por isso que ela fica mais próxima de Deus. Não precisa nem, né? É. Não precisa nem depende do organismo, nem depende do cérebro, né? Para existir. Ela existe. Agora, que é para acontecer, né? Então, aqui. Deus é o tecido original de onde todas as coisas fluem. Ou seja, ele é o campo de energia onde brota tudo. Todas as partículas elementares, prótons, elétrons, nêutrons, as demais subpartículas, bem como também brota a consciência. Aí Stein fala o seguinte: dizia que quanto mais ele estudava o universo, mais ele acreditava que o universo era mais parecido com o pensamento do que com uma máquina. O Einstein pensava assim. Que era a ideia da física newtoniana. Isso. Ele desbancou o Newton, né? Porque Newton via com uma máquina e o Einstein começou a observar, não. Isso aqui mais é um pensamento do que uma máquina. Quer dizer, o Einstein trouxe de novo a questão da consciência, da espiritualidade, né? Ele voltou de novo com esse problema. Quando nesse filme Segredo fala que você pensa alguma coisa disso, então tem uma lógica. O segredo ele peca um pouco porque você acreditar que tudo depende do seu pensamento, assim, no sentido da consciência, que se você for pensar muito forte, não sei o que, você começar. Aí os problemas é aquele famoso jogo de futebol. Então, você vê, o goleiro se benze lá, o outro também se benze. O cara que vai bater o pênalti se benze, o cara que vai agarrar se benze. Então, afinal, quem vai vencer? Quer dizer, A bola. né? A bola que vai fazer. Deus passa a ser parcial, né? Se Deus é parcial, então Deus é flamenguista, está torcendo, tá vendo? A bola entrou. Né? Começa a ficar esquisito isso. Tem o segredo do sucesso. O sucesso é como o Mestre Sama fala, ele também. O sucesso depende se você tá de acordo, né? No caso, com as leis divinas, você tem que estar de acordo com isso. Se você não tiver, não está somando mérito, não está fazendo nada disso, você vai dificilmente. Aderência e merecimento, que já teve. Também. Quanta gente às vezes tem uns troços assim que é gozado, como o Samba fala. Às vezes o fato de você ganhar numa loto hoje, às vezes não é nem questão de merecimento seu na vida anterior, que também é, mas também pode ser. Mas às vezes o pessoal está fazendo tanta oração lá, fazendo tanta dedicação aos seus parentes, que aí sobra para você. Você não tem, você simplesmente herdou, quer dizer, herdou a poupança espiritual dos seus lá, né? Se você pega uma pessoa que se dedica, o cara ganhou muito dinheiro na sua família, começou a investir em coisas de, assim, como é que chama essa palavra? Filantropia, sei lá o que, né? Aí fica tudo ótimo, né? Aí o cara tá lá, daqui a pouco sobra uma loto para ele, nem sabe. E às vezes se atrapalha tudo, porque sobra para ele, não sabe administrar aquilo, perde tudo. Não tem maturidade para ter aquilo. Olha, no fundo estou querendo dizer o seguinte: não se mete muito nessa coisa que é uma confusão para você saber, né? Quando você diz, o cara perdeu, o cara ganhou, depende. É muito difícil até orientar se você não souber. Porque o ideal seria a grande orientação, seria a pessoa que tivesse capacidade
vamos exagerar tudo, de ir no teu IOCOM. Porque se ele fosse no teu IOCOM, ele ia saber tuas vidas, saber tuas coisas, saberia administrar você, né, orientar melhor. Mas como a gente não entende, a gente tem que, às vezes... Você quer ver? Você começa a orientar uma pessoa, aí o cara daqui a pouco ele não sabe nem quem foi o pai dele, a pessoa. Quem foi seu pai? Não sei. Quando nasci, minha mãe teve esse... me teve aqui, eu não sei. Quer dizer, aí já começou a ficar perdido, pô. Cadê o pai? Cadê essa herança? Deixou coisa boa, coisa ruim? Quem é essa pessoa? Ferrou. Você vai orientar como? Entendeu? Aí você começa... É feito de médico fazer diagnóstico. Luiz, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se está ali, tem a coisa dele. Por que às vezes morre uma pessoa da família e assim, a vida dos filhos melhora? Mas não é porque a herança não melhora, assim, eu senti melhora em termos financeiros, em termos até de harmonia, de tudo. Esse espírito tem todo esse tipo de perguntas, eu posso dar várias hipóteses, entendeu? Porque não adianta, porque eu sempre falo isso para vocês, no momento que faz uma pergunta muito específica, se você não conhecer a pessoa, você vai ficar chutando possibilidades. É isso que tem que acontecer, não tem outro jeito, né? Às vezes as pessoas morrem e os outros... Está precisando daquele cara morrer para organizar a vida. Eu não vou querer dar exemplos assim, mas eu sei de casos que se uma pessoa morrer, vai resolver a vida das outras pessoas. E aí? Tem alguma coisa dele, ficava perguntando. Vai, resolve. Como é que pode? Resolve questão de moradia, resolve tantas questões que pode resolver, né? Às vezes até, sei lá, já pensou, a pessoa... Ninguém desejou morte de ninguém não, mas pode acontecer isso. O cara é filho do militar. Pô, o militar é um ridículo, um troço simbólico, um troço bem... Aí daqui a pouco a filha, ou sei lá, que é a mulher, não sei... tanto de verdade e tal, que ela passa a ser ela mesmo. Passa a ser herança das coisas, pô. Então você... Quantas vezes uma mulher fica, às vezes, bem sofredora, sofria com aquele marido desgraçado, né? Então, não tem... Né? A gente tem que ficar meio assim... Pode-se falar quando tiver mais dado. Isso depende do observador. Depende do observador mesmo. Porque o cara que é orientador e não é observador, porque ele não domina nada, né? Como é que ele pode... vamos falar na linguagem quântica. Como é que ele pode precisar o objeto? Se você não quer falar objeto, você pode falar o seguinte: olfato. Como é que você pode precisar olfato? A mesma coisa que você está passando, você viu o maior desastre, pô, aconteceu, não sei o quê. Hoje mesmo eu estava lá com o seu Luiz lá, estava com um carro, o que aconteceu? Um cara, eu achei muito gozado, porque esses cones, ele enche um saco de muita gente, né? O cara fica aquele troço passando, um cara passou, mas atropelou aqueles cones todos, jogando tudo pro alto. O São Luís não percebeu, daqui a pouco está um carro do correio com um cone embaixo, e o cara sem saber o que fazer, porque o que o cara pode pensar? Será que eu estourei um pneu? Será, não sei, algum problema dentro do carro, entendeu? Um cara passou, um cara com a moto, passou aquele cone em cima dele, deu um pontapé, foi para lá e para cá, entendeu como que é? Ele deu um pontapé no cone para se livrar daquele cone, né? Um perigo danado. Aí você fica pensando assim: quantos realmente viram o fato? Se você parar ali cada um e perguntar, cada um vai ver de uma maneira, pô. Né? Então é observador, depende do observador. Para você até dizer qual é o fato realmente, senão você não sabe qual é o fato. Vai ter gente chutando que é danado. Tem gente. Qualquer fala. Tem duas frases aqui que eu acho que são bem interessantes, né? A primeira é aquela do Buda: somos exatamente aquilo que pensamos que somos. E embaixo tem aquela: você atrai aquilo que você pensa. Eu acho que elas estão interligadas, né, uma com a outra. A gente é aquilo que a gente pensa que a gente é, e a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa naquilo que a gente é, a gente atrai aquilo que a gente quer ser ou pensa que a gente é. No fundo, quer dizer, né? O homem depende do seu pensamento. Então depende mesmo, depende até se você pensar o que você é, você acaba sendo, você né? acaba se criando, né? Porque tem gente que é pessimista, por exemplo, né? Ele vai começando a criar um... Mas isso é a nível de pensamento subconsciente.
Não é um pensamento gerado, isso é um pensamento constante. Eu seria até uma personalidade. O pensamento ele é tão complicado porque, como fala, ele pega na célula. O teu corpo... Não adianta eu pegar e resolver mudar o meu pensamento de forma consciente se eu não conseguir mudar o subconsciente. Não, aí de qualquer maneira continua trabalhando, né? Eu vou falar assim. Eu vou me sabotar. Vai continuar trabalhando. E é difícil, você nota com a gente mesmo, nota comigo. Aí é que você falou do budismo, né? Aí que é o interessante. Aquelas técnicas de meditação, essas coisas, para quê? Para trazer você para o presente. Porque se você reparar, a gente tem uma dificuldade de se concentrar, de ficar no presente. Essa mente que a gente tem às vezes, porra, cacete, ela fica... Você não para. Vai no amanhã, vai no ontem, hoje ela não está aqui. É difícil às vezes, tem muita gente que tem dificuldades enormes para estudar. Ele começa a querer estudar, o pensamento dele já está escapando. Ele fica ali no livro, ele lê, mas aí ele tem que reler de novo. Tem que ler de novo, porque o pensamento dele já foi para o espaço. Entendeu? Então, pessoas ansiosas, pessoa que não, é um treinamento, né? Você tem que treinar para você ter disciplina. Por isso que é bom até fazer quando é bem novinho. Entendeu? Você treinar quando é novinho. Lembra que eu treinava Você também acho que entrou nesse esquema, porque eu me lembro que os menorzinhos, cada um tinha sua mesinha, logo de saída. Então botava lá sentado para ficar estudando, logo de pequenininho. Porque se você tem uma certa faixa, começa 5, 6 anos, se você não foi até ali, meu amigo, começa a complicar tudo depois. Tem gente que é pipa voada mesmo. Tem gente que é desfocado, mas é aquela outra palavra, como é aquele do síndrome nervoso, não, como é que é o nome? DDA, déficit de atenção, não sei o quê, hiperativo, cacete. Ainda acho que ele é gênio, tem gente que acha que é gênio. Você que acha que era assim, agora tá bom. O cara não para quieto, pô. Para quieto aí, cara, dá uns cascudos logo, bota sentado. Não, eu ia perguntar aqui, que essa fase, né? A gente não deve falar se Deus quiser. Ah, sim. Porque você está fugindo da tua responsabilidade. Você quer? Primeiro, né? Quer, você vai fazer. Você quer, você manda pro pau aí. Mas não existe a permissão, É o tal negócio, né? Se você quiser coisa boa. se você tivesse. O problema dele todo é que tem gente que quer só. Pô, dá um cafufa pra gente aí, porra. Poder, né? Tem gente que quer poder, dinheiro, só pensa nisso. Quer a qualidade da pessoa, quer poder. É difícil, quer ver? Eu vou dar um exemplo comigo. Você vê, eu vou lá na igreja, venho aqui, o que é que eu peço? Eu peço, não é só para mim, eu peço que esse acontecimento nosso aqui seja uma coisa boa para a obra divina. É isso que eu coloco, né? Então, por isso que eu não fico preocupado com o número que tem de gente aqui. A mim, não. Eu já fiz minha parte, quer dizer, agora eu vou continuar fazendo. Porque agora trate de todo mundo que está em jogo aí, se mexa. Agora com Deus, né? Eu vou fazer, né? Então é assim que tem que administrar a vida com tranquilidade, pô. Agora você ficar querendo, já pensou? Isso aqui cheio, eu sou homem, falo para as massas, né? Aí eu vou ficar triste, abatido aqui, deprimido, vou ficar deprê aqui, né? Pô, não, só vem meia dúzia, só vem 10, só vem... Não quero saber o número, cara. Eu quero saber... que foi feito, né? O que está saindo para lá, quem é que vai pegar. Eu nem sei, não conheço quem está ali. Já está em 3 mil visitas mensais. Não sei quem é. O cara, mostra aí. Ó, vamos fazer coisas aí no dia 23, depois a gente conversa aí. Entendeu? Saber, vamos fazer aula inaugural no dia 23 de novembro. Aula inaugural. Não perca, hein? Nós vamos acabar o curso, mais 2 aulinhas todas. Essa e mais 2. A mítico Hermânio e depois a conclusão, certo? Não é confusão e nem confissão, porque fissão é choque, fusão é união. Eu nunca soube, até a gente pode saber, mas tem que olhar o ângulo certo assim.
Por que confusão? Quer dizer, quando você faz união, você tem que tomar cuidado, porque a união das coisas pode virar uma confusão. Não é isso? Junta a família. Vamos fazer uma confraternização familiar. Certamente vai ter confusão. Na maioria das casas é a confusão. Não dá para fazer essa união, cara. Cada um com a cabeça, uma porcariada, pensa uma coisa, cada um... Né? E é gozado, porque confissão, que seria a hora de fissão, fissão nuclear, fusão nuclear, fissão nuclear, porque você vê, deve ser um grande atrito interno. Confissão é isso, confissão verdadeira, não é aquela... São ensinamentos de hoje. Não é aquela picareta não, pô. Conflitos, né? Não é aquela confissão que nem... Como é que eu escutei uma que foi gozada? O cara foi se confessar no padre, com o padre. Padre, pô, não sei o que e tal, eu fiz um grande pecado. Aí o padre, bom, qual foi o pecado? Não escutei para você saber qual é o grande pecado. O negócio é o seguinte, estava em plena guerra mundial, né? Pô, a mulher veio aí, uma mulher gostosona, padre. E ela veio fugido dos nazistas. Os nazistas queriam pegá-la. Eu aí aqui, cá comigo, né? Tudo bem. Fiquei com ela. E ela com gratidão comigo, né? Porque me livrou dos nazistas, né? Aí ficou comigo, tal, fez aquelas coisas mais maravilhosas. Mas afinal, qual foi o seu erro? É porque eu não contei que a guerra tinha acabado. Entendeu? É claro, o cara se aproveitou da situação, entendeu? Então a gente está nessa batida aí, cara. Muita confusão. Sabe o que é certo e o que é errado, né? É a confissão isso, porque internamente o cara estava com drama, né? Mas é. Aí, Luiz, essa aqui. Se todo mundo fosse imperador, quem iria lavar os banheiros? Isso. Por isso que numa sociedade capitalista jamais se pode vender um sucesso para todo mundo. Porque o sistema não permite. Claro, isso aí é a maior balela do mundo. Você dizer que você vai se esforçar, que tua vida vai mudar. Muita coisa não tem, já está determinada as cartas. Você acha que os Estados Unidos vai deixar a gente aqui? Não, ele está lá com suas dívidas enormes, um monte de coisa, mas ele não está nem preocupado com isso, né? Enquanto que ele puder. Eu fiquei espantado hoje, o dólar aumentou. Eu digo, como, cara? Porra, os Estados Unidos está com a dívida enorme, tudo o dólar aumenta em relação ao Brasil. Então, quer dizer que o poder de manipulação deles é incrível, é enorme, é o controle que eles têm, aquele armamento que dilacera tudo, que acaba com tudo. Como é que você vai fazer? Você acha que eles vão deixar? Sabe, cada vez eu vi 1 hora de programa ontem, eu fiquei até deprimido, cara. Vi 1 hora do programa. Deprimido? Pô, lá do Amazonas. Um cara que é assim, você vê um cara vibrador do INCRA. Eu nem sei como é que ele teve coragem de ficar falando aquilo tudo. Ele falando, pô, já vim para cá. Ele é do sul, foi lá para o Amazonas. Eu não sei nem como é que eu faço. Eu não sei quem é o amigo, quem é o inimigo. O governo, ora é o problema, ora é a solução. Entendeu? É o próprio governo, a própria máquina. Então o cara não sabe como é que ele vai proceder. Então eu fiquei olhando aquilo, toras e toras de madeira saindo, e nego vai devastando tudo. Entendeu? Aí você vê aquilo assim, você diz, caramba, olha como nós estamos metidos. Porque você acha que o pessoal vai parar de... Tá todo mundo, como é que vai... Esse bando de papel, uso de papel, uso de... Vai ser madeira mesmo, vão derrubando madeira, quer dizer... Vamos, né? O pior de tudo é os americanos virem para a Amazônia, descobrirem e levarem tudo que a gente tem de remédio natural e depois vender para a gente ver. E a gente lá nesse negócio... Você, como o Brasil, permite isso. O primeiro exportador de carne. Como é que vai ser? Pô, exportador de carne, cara. Você acha que a China poderia comer carne, pô? Aquele 1,5 bilhão de habitantes? Não pode comer carne, não. Tem que começar a pensar que não dá Bom, vamos lá, senão a gente vai sair do assunto. Tem muitas citações aqui sobre os monges Shaolin. Eu achei bem interessante.
falando que no mosteiro uma das questões fundamentais é treinar o discípulo para despertar a sua força interior. Que não é só quebrar um monte de tijolo, mas sim o discípulo aprender a se concentrar intensamente naquilo que deseja criar. E no outro aqui ele fala que o Shaolin ensinava que a pessoa é o criador, o poder está nela. Então tem que se despertar essa força interior dentro do ser humano. Isso, no fundo, ele tá falando a mesma coisa que a gente acredita, que você tem que pensar nas coisas corretas e querer as coisas corretas, porque você que vai criar essas coisas que você pensa. Olha, eu nunca soube assim direito, que tem coisas que é meio... Talvez você possa analisar do ponto de vista físico, mas eu não sei não. Eu lutei karatê um certo tempo e a gente ficava dando pancada, já esqueci até o nome daquilo, uma madeira assim, ela ficava lá, naquela madeira, a madeira, a gente tacando porrete na madeira, né? E aí a gente fazia esses testes de botar madeira, acertar, tijolo, a gente fazia isso, quer dizer, e realmente é complicado, porque se você hesitar, você pode quebrar a sua mão. Então você tem que dar uma pancada com uma convicção desgraçada, cara, né? É como se fosse o joreio, uma analogia, né? E quando você está ministrando o joreio, você às vezes quer atingir a costa das pessoas. Então você tem que botar teu sono para dirigir para lá. Então da mesma maneira você tem que ver a tua mão atravessando. Se você não vê ela atravessando, tu abre teu olho, que ela vai ficar no meio do caminho, entendeu? Então precisa ter essa concentração que ele fala aí. Aquele pessoal tem essa concentração. Isso já não seria uma manifestação da física quântica? É, manifestação influencia diretamente no resultado. No resultado, dá espírito, é espírito mesmo. Você botar, você ter o poder de. Hein? Aqui está escrito isso. 537, olha lá. A física quântica reforça a ideia de que o pensamento do mundo quântico decide a realidade. É. Não, mas eu já voltei um pouco antes, eu estou voltando para o lutador de karatê que usa física quântica sem saber. Ele focaliza em cima do material sólido, vai com uma mão que é gelatinosa e passa pelo sólido. Tem muita gente que... Uma vez assisti um filme só de um dos Gracie, que acabou sendo campeão do mundo. Você vê o treinamento dele lá no Japão. É incrível, cara. Além do treinamento físico, mental também. É tudo. Tem que ter uma grande concentração. Você não pode... O desfocar, você viu que o Anderson Silva levou um catiripá porque desfocou. Aquilo ali estava... Quem está assistindo viu, que ele fez assim, o cara enfiou, ele acertou, ele estava desfocado. Você não pode ir para uma luta pensando que amanhã você tem que fazer não sei o quê. Não dá. Estava pensando nas compras que ele ia fazer. As compras, né? Dançou, não pode não. Vamos lá. O mundo tem uma frase fantástica. Você sabe qual é? Somos exatamente aquilo que pensamos que somos. Somos exatamente pensamos que somos. Aí depois fala aqui, eu achei isso aqui tão interessante. Aquela protagonista que tem depressão vive os seus pensamentos de forma negativa. Aí pensa, como eu estou gorda, como eu sou feia, meu marido me traiu. Então, isso é uma coisa negativa. Aí aquilo vai ficando lutando, coisa negativa, você não consegue nem sair do lugar. Não é verdade? Não, o pior é que materializa tudo. Caramba! Materializa tudo. Tem gente que... É fantástico. O marido nunca traiu ela, mas ela, de tanto pensar, ele acabou arrumando uma coisa. Não é verdade. Sabe então o ponto-chave disso aí? O ponto-chave disso aí é a pessoa não tem gratidão, né? Porque quem tem gratidão não se enxerga dessa maneira, não se vê nada disso. Porque ele está agradecendo, né? Está agradecendo a beleza que tem, o que ele tiver de bom, ele está agradecendo. Agora, ele fica focado em determinadas coisas. Para que focar? Mesmo que ele ache aquilo que seja negativo, nem para que ele vai ficar focado naquilo, né? Quantas pessoas às vezes atraem as outras pessoas
pelo contágio, né? Pela alegria, por outros caminhos, não são caminhos de beleza, né? Até nessa novela que está aí, eu não vejo novela, mas eu belisco assim, que eu olho, passo, vejo o negócio, tá, não tem uma gorda que está... não tem aquela gorda que está se dando bem aí? Não tem? Tem uma gorda na novela que está se dando bem. A enfermeira, não está? Não sei nem a razão qual é, mas sei que ela como gorda está se dando bem. Então quer dizer que isso depende. Depende, né? Tem pessoas que... O que ela falou, é aquilo que você tem. porque tem às vezes... Que nada melhor do que você tiver perto de você uma pessoa evoluída. A não ser que seja um cara atrasado. Uma pessoa atrasada ele não quer, mas uma pessoa que seja mais ou menos não quer. Pô, vocês acham, por exemplo, Meixo Sama, vocês acham que Meixo Sama era bonito? Não é? A beleza dele é... Não. Ainda falou assim, Nai Sama, não sei o que e tal. Também não tinha nada de... A beleza dele Mas os dois acabam se atraindo por razões. Né? O bom é quando você tem aquela afinidade enorme, né? Níveis espirituais, por ali assim, aí um ajuda o outro, isso aqui é bom. Quando está assim, é difícil. Você está carregando um peso desgraçado, né? Está carregando um peso. Mesmo tendo essa sintonia, alguém vai achar um defeito, alguém vai achar um problema. Não tem jeito. Eles também não falam que, por exemplo, a coisa negativa na vida da pessoa não é uma purificação para limpar o dom para a pessoa melhorar? Não é? Também é. Pois é, isso que eu estou dizendo. Uma coisa que a gente acha que é ruim pode ser boa. Pode, por isso que você disse. Também pode ser. Pode ser certo, será? Porque depende das pessoas que estão em jogo. Duas pessoas atrasadas. Né? Duas pessoas atrasadas, a conversa é outra. Duas pessoas atrasadas, a conversa é outra. Não é de nível espiritual, não. Aquilo ali é de outra encrenca, né? Dois atrasados, daqui a pouco eles estão macumunados pelo crime, pô. Né? Não, o cara é meu parceirão, porra. Confio nele, porra. Se o nego vier me matar, ele mata primeiro, porra. Tá juntinho, tá tudo certo, pô. Depende, pô. A vida de uma pessoa que não consegue arranjar emprego. Eu passei por isso. Sabe como que eu conseguia arranjar emprego e não conseguia ficar? Sabe como que eu fui arranjar emprego e evoluir? Quando eu conheci a igreja messiânica. Quando eu conheci a igreja messiânica, eu consegui fazer uma faculdade. Quando eu estava no quarto período, eu já consegui trabalhar, arranjar um montão de trabalho. Então. Quando eu conheci a igreja messiânica. Quando eu não conheci a igreja messiânica, minha vida era assim, eu ficava bem no trabalho, não conseguia, não estava bem, não conseguia me associar. E aí, vai explicar um negócio desse? Aí a palavra é a seguinte, cada um tem sua história, né? A história de uma pessoa não dá para ficar repetindo muito, não. Às vezes o êxito, as coisas, depende. As pessoas são diferentes, né? Eu adorei essa coisa aqui do Laércio, você que inventou o cartão branco. É. É porque as pessoas estão sempre com cartão, né? O que você é? Eu sou professora. Geralmente é profissão. Geralmente é profissão. Hoje o que a pessoa é profissão. Se a gente perguntar o que você é, só médico, professor. Quem é você? Pronto. Não precisa nem perguntar o que você é, porque às vezes... Não, quem é você? Pronto. O cara já sai com a profissão lá à frente, né? E aí eu me lembro quando era comunista, o que eu falava quando as pessoas me perguntavam, quem é você? Eu sou comunista. Porque para mim o que estava na frente era a visão de mundo, não era a minha profissão, entendeu? Então hoje se me perguntar vai ser a mesma coisa, qual é a minha visão no mundo? Não é mais comunista, eu sou messiânico. Então minha visão de mundo é essa, quem é você? Você quer saber, eu sou messiânico. Começa a conversa por aí, porque com a visão de mundo você diz como você enxerga as coisas, como você vai proceder, não é? Se você for coerente, se não for, tudo bem, mas a visão de mundo te mostra logo quem é você integralmente, né? Enquanto uma profissão, não. Você pode ter aquela profissão ser um mau caráter desgraçado, pô. Então, e aí? Você está seguindo nada. Seria normal, né? Normal, você é um materialista, você segue, como é que você, ou você é um ladrão, aí qual é a tua profissão? Não, bota uma profissão bem digna, eu sou padre. Ah, você é padre? Sim, mas você é materialista, você é bandido.
Então você está roubando o dinheiro dos donativos. Não adianta você discutir primeiro a profissão. A profissão não diz nada. Pô. Tanto que até hoje em dia os currículos agora são em gráficos, os caras fazem um filme e manda, sabe, assim, o dia a dia deles, para mostrar como ele chega até lá, o trabalho, como é que ele não diz. Você pensou, você é um padre e é pedófilo? Pronto, e aí? Como é que você vai resolver esse problema? Você é ginecologista e é um estrupador. Não é? A mulher deitou lá, ele deu um remedinho, apagou ela e ó, poft. Pronto, olha. Não, ele é ginecologista, ele é doutor. Depende, pô. Você está dizendo o quê? Não sei. Não sei o que você está dizendo, cara. Entendeu? Por isso que a visão do mundo é o que está na frente. Isso é ideologia, o nosso volume 15. Não, volume 15 não, ideologia. Não é 15, né? Acho que é 14. 14. Esse volume é que a gente vai ter que trabalhar no ano que vem. Olha aí, eu, saitista. Lembra que a gente vai dar o curso da Bíblia do século XXI. Não perca. Fazendo propaganda aqui. Esse livro, o senhor acha que faz a gente rever isso, fortalecer? Ele está ficando mais cheio, está mais robusto. Estou aumentando ele. Ideologia? Não, todos. Todos? Todo. Estou criando um volume 0, pô. Volume 0 eu vou dar no dia 23. Vou distribuir o volume 0. Introdução. Introdução. Mostrar mais coisas e tal. Muita coisa para a gente falar, né? Não, tem quase 200 mesmo. Tem quase 200 páginas. Quase 200 páginas de introdução. Estava em 192, deve estar em 194, talvez. Vai chegar a 200, talvez. O senhor ainda não acabou? Não, eu estou correndo atrás. Sim, mas já estou com tonteira, já estou com pressão alta, já estou com... Já está no padrão, Ontem já para dormir, cara, eu te levantei, cacete, rapaz. Ih, hoje que vai ser bravo. Aí fiquei andando na vila, andando para... Porque eu fiquei trabalhando até tarde, peguei o dia inteiro trabalhando. E trabalhar em computador, rapaz, aquilo ali é crencado, hein? Não sei. Porque você fica com as costas ferradas, a cabeça geralmente, se você está lendo o livro aqui, está batendo lá, você fica torto com a cabeça, daqui a pouco você está comprimindo essa veia, fica com tonteira, cara. E eu não sou assim disciplinado a ponto de você dizer assim, você consegue, como o pessoal fala, meia hora depois, uma hora, você levanta, balança. Eu não faço nada disso, eu sento o rabo e fico até, estou com sede, não bebo água, entendeu? Eu fico uma encrenca, sou pior do que o motorista de táxi, meus meninos. Sou pior do que o motorista de táxi. Hein? Mas ele vai render mais. É porque a minha chance é fazer o seguinte, o que eu faço? Eu procuro ter, não consigo, mas procuro ter todo dia um fisioterapeuta. Eu fico investindo para poder ele pensar isso para mim, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou para Teresópolis, o cara está lá todo dia. Então, de manhã eu já começo porque quando eu começo com a tonteira, ele já vai para cá. Começa a trabalhar na cervical, bota a minha cabeça para lá, põe para cá, entendeu? Quase que mete o pé lá dentro, entendeu? Para poder eu já ficar mais ou menos preparado para poder aguentar o dia inteiro. Aí chega no outro dia, ele de novo, entendeu? E aqui eu procuro ter pelo menos uma vez só, mas se eu ficar mais tempo aqui no Rio, aí já fico descontrolado. Procuro andar também, mas não, vou andar para poder dissipar, mas é confusão. Eu sempre falei, né? Eu sou desequilibrado, então meu desequilíbrio é pelo excesso. Nunca você vai me pegar desequilibrado pela falta. Meu não é excesso. Você está em cima da cama assim? Não, depressivo você não vai me encontrar. Você vai me ver quase infartado, com AVC. Isso é que é o meu forte é esse, entendeu? Agora... Não, você não vê meio samba, pô?
Pega isso, o cara é tão entusiasmado. Mas eu vou pegar mais leve, porque eu não quero morrer agora, não. Tá de pensamento, não. Isso é uma parte do filme muito bem retratada. A depressão da mulher que se autodestrói e na hora que ela descobre, ela reverte os pensamentos. Isso. Mas você vê no filme, tem esse filme. Isso aí é interessante. Você vai na locadora que tem, o Segredo tem o Quem Somos Nós. Você vai ver, eles botam uma mulher lá. São esses 2 filmes, né? São 2 filmes, você vê, essa mulher está lá no filme, que ele está falando aí. Ela fica no Quem Somos Nós, o Segredo eu acho que não, o Segredo eu acho que não é. O Segredo acho que não, o Segredo é meio pipa voada, né? Meio assim, não é tanto física quântica, é mais promover o sucesso. Como é que você ganha dinheiro? Como é que... É capaz de ter até a internet, né? Você vai pegar a internet, você pega no gratuito. 0800, Não vai pagar nada não. 0800 eu achei aqui, né? Vamos de lá. O que a religião vem trazendo, principalmente as ocidentais, que ninguém tem vontade de vir dentro de uma igreja? Você acha isso aqui tão interessante? Basta observar que o primeiro símbolo que se vê nela é uma imagem de Jesus, todo destroçado na cruz. Todos os santos e mais estão com aquela face angustiada. Triste. Se alguém der uma risada na igreja, é capaz de o padre expulsar. Mas você não vê não? Você vai a maioria das igrejas, você vai ver aquela Via Cruz em quadrinho. Já viu como é que é? É assim, né? A pessoa fica olhando aqui, todo mundo fica com a cara bem triste, né? Não sei o que e tal. Eu fui lá naquela Capela Sistina, lá no Vaticano, né? Então você tem uns lugares assim que morreu fulano, né? Tem uns negócios que foi enterrado ali, não sei o quê. A conversa é só desse tipo, assim, saudável, né? Pô, cara. Sorrir que é bom, né? Tem que ter alegria, cara. Faz muito bem, né? Eu morrendo, todo mundo pode ficar tranquilo. Ninguém vai ficar nada. Se vier lá, por favor, fique alegre, contente, faz festa, pode comer à vontade. Ninguém fica me perturbando de querer ficar, fulano tem que voltar, não quero voltar nada. Eu tenho que continuar a missão, entendeu? Então não fica enchendo o meu saco, não. Eu não posso fazer nada, cara. O cara quer que eu fique fazendo coisa, pô. Alivia, quebra o meu galho, pô. Não perturba, pô. Né? Meu pai morreu, hoje ninguém teve lá tristeza assim desse negócio, não. Lembra disso aí, Natasha? Quando meu pai morreu, nós ficamos lá, até minha tia Itália estava lá, a gente ficou tá morrendo lá, pô, se divertindo. Pô. A saudade assim é uma coisa que a pessoa sente e tal, mas agora a partir daí, se quiser ajudar, o que é? Faz culto e dedicação. São as 2 armas que você pode fazer para ajudar. Ficar chorando, não fazer nada, está me enchendo o saco só, porque fazer o quê? Não vai adiantar nada. Ficar chorando. Fazer um churrasco, isso. Isso aí. Um pagodão, né? Aquele que fala também aqui, não é um Deus de fora que atua, mas sim a pessoa que tem já transformando a realidade que ela criou. Muita gente pensa que é o Emadaio que vai voltar, vai julgar, né? Vai fazer isso. O problema, a maioria das coisas não se está no inferno, não, né? A pessoa que fica pensando que está tudo no inferno, não está, pô. Então, a questão não é mais essa, não é ficar pensando que... Juízo final é o seguinte, vamos pensar assim, você está cheio de máculas ou não, a partir daí, a transição da era da noite para a era do dia está ficando cada vez mais forte, mais elemento fogo no ar cada vez mais, cada ano que passa. Então aquele elemento fogo
com as máculas que você tem não se dão bem, entendeu? Porque o fogo vai querer queimar aquela escuridão que está lá, né? Cheio de água poluída, não sei o que e tal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar, nesse juízo final, você eliminando as máculas mais rapidamente, com joreio, com dedicação, né? Com virtude. Você se vira com belo, você é donativo, você sai fora, né? Para não ter o problema. Quando eu falo com você, eu quero que você não tenha mais. Eu estou chamando a atenção todos os anos. Se você estiver cheio de mácula, como é que você vai resolver esse problema? Ai, meu Deus do céu. Vendo Soninha, você. Trate de acabar com essas máculas aí. Fica assim, sai mácula, sai mácula. Vai. Vai dizer, Nilma era muito minha amiga, eu que não entendia. Isso aqui, várias áreas para poder eliminar isso. Isso aqui é importantíssimo. Qual é? A civilização do terceiro milênio não pode ser uma civilização com base no capitalismo, isto é, o maior alcance da sociedade, onde as pessoas são fabricadas em séries e não vivem os seus pensamentos, suas vontades que vêm de dentro. As pessoas, ele vai dividir, você vai ver, né, quando você fizer as leituras das outras, você vai ver que o bem e o mal para ele, o mal é o condicionamento, entendeu? Ele vai usar a palavra condicionamento. Então você vai ver que as pessoas estão condicionadas, quer ela tenha consciência ou não. Ela faz direitinho o que o sistema quer. Faz isso por condicionamento, entendeu? Ele fala aqui das três partes, esse aqui, né? Se tiver medo de ladrão, pode ter certeza que vai ser assaltado. Então não tenha medo. Doença, tem que pensar em saúde, não em plano de saúde. Se não tiver a cara mentalizando que não pode ficar doente, por não ter plano de saúde, então não fica doente. É isso aí. Terceiro, lamúria sempre se atrai aquilo que queixa, estando queixoso de estar sem dinheiro, vai continuar a ficar sem dinheiro. Então não se queixa. Por isso que eu falei da gratidão. Né? E se não namorado, para quem não tem. Começou a reclamar, pronto. Não vai pegar aquele pernambucano. Queixando e não namorado. O pernambucano. Vai solteira. Primeira posição importante é parar de reclamar. Não transformar isso em palavra, porque a palavra é ação do mundo físico. É brabo. É muito interessante que ele fala aqui que nem todos podem se dar bem no mundo, né? Não. Só uma determinada classe que vai poder continuar com esse poder, com essa sorte, porque assim também for para todo mundo. Esse consumo não tem sentido. Quer ver uma coisa? O exemplão. O exemplão hoje aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, é carro. Não tem solução para isso. Cada vez vai se gastar mais tempo para a pessoa se locomover, se transportar. Porque todo mundo resolveu pegar a situação individualista, né? Aquele carrinho só com uma pessoa. Como é que vai resolver esse problema? Não tem solução. E garagem? Tem muitos carros já. A gente estava falando isso hoje. O problema é que, por exemplo, minha irmã no Brasil hoje, o Xangai não tinha metrô em 2000. Agora, em 2013, mostrou o mapa do Brasil e o mapa deles. E nisso, milhões de linhas, você viaja por tudo. Aqui nunca tem o nosso metrô. Você já andou de metrô? Nos últimos tempos? Já andei de metrô. Só volta de migalhado. Só levanta o braço e fica. Nunca me esqueço uma vez que eu falei, meu Deus, o que ele está com eu pequenininho, eu não alcançava nem em cima nem embaixo. Eu fiquei com o pé, ficou longe, eu não conseguia. Aí o rapaz falou assim, minha filha, quanto tempo você não anda de metrô, hein? Eu falei assim, moço, muito bem. Ele falou, calma, minha filha, bota o pé pra cá assim mesmo. Te deu uma orientação, sim. Ministro, eu fiquei desesperada. Que deu todo mundo só fala com solução, não tem. Mas você não tem outra opção. Não. Eu não sei por onde, qual é a minha Não, não tem solução. Qual é a solução? Não tem. Não tem. Não tem solução. Porque poderia. A comissão dos governantes eles constroem o metrô. Porque poderia, por exemplo, tantas soluções poderia ter, por exemplo, bicicleta, né? Podia ter um monte, né?
não ter tanto trabalho só concentrado num lugar, podia espalhar mais. Tem tanta coisa. Hein? Horários, fazer horários diferentes. Tem. A minha irmã leva 2 horas, ela trabalha no Recreio e mora em Jacarapá. 2 horas. Quer ver uma solução parece boba assim? Pega aquela Avenida Brasil ali, acaba com aquela Avenida Brasil, acaba com tudo, bota só trem ali. Entendeu como é que é? Ah, mas eu vou botar o carro. Não sei. Não é problema. Tem que pensar o seguinte, carro tem que acabar, essa multidão. Tem que transformar em... Então, vai... Ah, sim, estacionamento. 100 mil-réis, 100 cruzeiro, meia hora. Pronto. Aí o cara, porra, não pode. Não pode. Não pode. Você não tem como fazer, então você não tem. Pronto. Ah, mas aí como é que vai ser? Vai ser quando acabar esse negócio aqui. Tem que acabar com... Você vai botando empecilho, né? Bota essas vias todas, tudo transforma em trem, para ônibus. Você já fiz essa conta, pô. Você pega cada ônibus desse, você põe... você vê... Cada ônibus deve dar o quê? Uns 3 carros? Não sei. Né? Mais ou menos? Não, uns 4. Pega aí, multiplica por quanto que dá um... De tamanho. Não, de passageiro é muito. Passageiro tem o quê? Não, mas ele está falando também. Faz um... Deve dar uns 3? Vamos dizer que tem 3. 3. Quanto que tem? Cada ônibus tem quantos? 74. 3 vezes 4, vamos dizer 200, para a gente simplificar. 200 contra 3. Se você tem uma... Como é que se chama assim? Um sinal luminoso para outro, você bota quantos ali que pode ter? Aí você faz a conta, você vai ver, porra, cacete, resolvi o problema, todo mundo confortável. Podia até confortar. Tira esses 70 aí, que deve estar em pé, né? Bota todo mundo, teve uns 20 lugar, 30 em pé. 44. Sentado? Pô, sentadão aqui, ó. 40, vamos botar 40 até para simplificar. 3 vezes 4, 120 contra 3. Olha que maravilha. Contra 3 se for no seu carro, porque o carro só anda ele. Não, é isso que eu estou dizendo, contra 3, né? Esse é o problema. Antes disso, eu tenho que emagrecer as pessoas. Porque dentro do ônibus, não cabem mais. Não cabem mais 2. Ontem eu tive que sair. Ministro, eu sentei. Menina, ministro, eu fiquei assim. Eu falei, eu não vou ficar aqui, né? A mulher é enorme, então tem outra questão séria aí, ministro. Não, já simplifiquei. Tem espaço para gordo. O gordo ocupa 2 lugares no outro. Bota 100, pronto. Vou botar 100. 100 já não tá bom? Em vez de ser... Bota 100. 100, deixa o gordo sozinho, pronto. 100 pessoas. Pô, 100 pessoas contra 3. Né? Você multiplica isso por... Eu fiz uma conta pela uma rua uma vez, eu disse assim, daria quantos ônibus, daria quantos carros. Aí você vê que olha, quando eu vou para a cidade, que eu vou lá do Meia, eu pego o frescão, eu faço questão de pegar o frescão às vezes, porque quando eu ia pegar o frescão, era uma delícia ser no frescão. Cara, aquilo, primeiro que aquele vidro é escuro, né? Isso, é fumeça. E fumê. Fica aquele negócio, você fica ali naquele lugar. Geralmente não tem quase ninguém naqueles ônibus. Naquele horário que eu vou, não tem. Aí pronto, delicioso. Vamos lá, continuar isso, senão a gente vai sair para querer resolver o problema de transporte. Olha a hora aí, tem que... Duas coisas importantes. Fala assim, se Deus o colocou na terra, foi para um viver vivamente e não para um viver. Deus colocou a capacidade de sentir este prazer e não para negar isso. A pessoa é o Deus criador e cria esta força no universo. E agora aqui no final, eu achei muito assim, que me deu emocionado. Por isso, eu sou bonito, que também não é explicação. Por isso que nossos mestres sempre disseram que nós somos criaturas eternas, porque somos parte integrante da mesma energia de criação do próprio divino. Nós somos partículas divinas manifestadas na Terra. Se pensarmos assim, as nossas vidas vão mudar de hoje em diante aqui na Terra. Se pensar que é um pecador, já se destruiu. Mas se pensar que é um Deus, está se elevando. Aí o final é assim. Esta
mensagem que o professor Aécio Fonseca deixa. A partir daí, cada um que está lendo, assistindo, escutando, vai procurar buscar a sua visão de mundo. Todo este trabalho foi uma dica para que possam pensar melhor sobre sua vida e decidir melhor sobre o seu próprio destino, sobre sua própria existência na Terra e sua própria busca como ser humano, como alma, como espírito. Que cada um busque a sua verdade, a sua consciência e o que deseja. Achei isso. Finalizando, esse livro, então, eu não sei qual é a hora que tem aí, que horas tem? É 8h20. 8h20? Olha só. Esse livro, ele, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui para você ter uma ideia assim, eu não vou, como eu falei, esse meião eu não vou trabalhar muito, né? Mas tem aqui que ele fala sobre o universo autoconsciente, é um livro, né? E lá pelas tantas, eu estava vendo o seguinte, né? Se vocês passarem por ele, mas não é para leitura, se vocês quiserem ler, tal, mas a leitura mesmo que eu peço é a primeira parte, a ponte, e a parte do ativismo. Essa parte ele está falando, eu estou falando comentários aqui sobre o livro, os livros dele. E um deles você vê só, diz assim. Ele estava, o Laércio estava contando como é que se deu porque fizeram uma pergunta aí, não foi aqui não, mas eu sei porque eu já li outras coisas. Quando fizeram a pergunta, ele disse assim, vem cá, como é que se deu a sua conversão, passagem? Não foi bem esse termo não. Você veio da física para a espiritualidade, ou você já era espiritualista, transição, já era espiritualista e você foi para a física, né? Ele falou, não, eu era materialista, porque o pessoal argumentou, mas seu pai era guru, não sei o que, não, mas eu era dos 14 anos, sei lá quanto, até os 45, ele era materialista. Então ele não tinha nada a ver com religiosidade. Foi um problema da medição que ele teve, que ele sentiu que tinha que botar o observador no centro da questão. Quando ele botou, ele começou a mudar o eixo dele todo. Então, nessa coisa, ele estava respondendo como é que se deu, porque ele foi assistir uma palestra de um grande religioso, e o religioso falou determinadas coisas, ele ficou pensando naquilo, não é? Aí conversou com um amigo dele, de noite estava conversando com um amigo dele, olha só. Joel, o tal do amigo dele. Porém, não se deixou desanimar por minha terminologia, é o que ele falou. Falando para o Amit Goswami, dizendo assim, você está usando antolhos científicos. Sabe o que é antolho? Aquele negócio? Antolhos científicos, que o impede de compreender. No fundo, você acredita que a consciência pode ser compreendida pela ciência, que a consciência emerge do cérebro, que é um epifenômeno. Tente compreender o que os místicos estão lhe dizendo. A consciência é anterior, é incondicionada, ela é tudo o que há, nada mais existe senão Deus. Falando para ele. A última frase fez comigo alguma coisa, porque disse, nada mais existe senão Deus. A última frase fez comigo alguma coisa que é impossível de escrever em palavras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me converti, o que foi? Eu estava assim, muito, como é que eu vou falar a palavra? Muito doidão, né? E eu saía andando, a Natasha andava comigo, ela ia para o colégio, eu andava com ela, aquele até era inverno, era escuro e frio. Aí eu estava andando pela rua, eu continuava andando sem destino, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Então, numa dessas que eu estava sem destino andando, eu estava andando, de repente eu vejo uma mulher e uma senhora,
lá um fio caído, e eu não sei qual era a razão que elas estavam querendo botar aquele fio no lugar. Aí eu passei, eu digo, vou embora, né? Mas eu digo assim, não estou fazendo nada, estou aqui nesse deprê danado, eu vou ajudar esse pessoal. Eu meti na minha cabeça que eu ia ajudar o pessoal. Aí subi com dificuldade no poste, me arranhando lá, querendo pegar o negócio e tal, consegui botar o fio onde que elas queriam, não sei o que e tal. Aí quando eu desci, quase me arranhando todo aquele negócio do poste, aí uma delas falou para mim assim, ó, fique com Deus. Cara, isso que ele está falando aqui tem a ver comigo. Essa palavra fez dentro de mim. Diz que São Paulo foi assim, foi arrebatado quando baixou como se fosse um raio em cima dele, né? Aquilo foi dentro de mim, cara. Que eu fiquei que nem um olhão, sabe aqueles caras olhando assim. Aí fui para casa, não queria nem saber, eu queria contar essa nova. Aí quando eu passei, meu pai estava lendo o jornal. Aí disse assim, aí meu pai me viu assim, o que aconteceu? Pai, encontrei Deus. Meu pai, que era um sacana ali, ele olhou assim para mim, continuou olhando o jornal, né? E minha mãe lá de dentro, nem você não deve lembrar disso, ela ficou falando assim, o que houve? Ele fez assim, acho que ela nem viu. Ele acha que encontrou Deus. Entendeu como é que é? Entendeu? Essa frase aqui, isso me tocou, porque eu vi como é que esse processo que aconteceu com ele. Foi nessa frase aí? Foi nessa frase. Aí eu fui de noite, fui lá com Demetrio, fui para a igreja lá, tem um ministro lá, o ministro Durval. Aí eu fiquei falando com ele, fui para lá e falando com... Que existe, eu já conhecia. Não, isso é muito. Se eu contar essa história toda, você vai gastar muito tempo. Aí eu falei com o ministro Durval lá, e o ministro Durval falava coisa, eu rebatia, foi uma discussão, o Demetrio no meio também, entendeu como é que é? E eu aprendi muito, o processo de aprendizagem começou rapidinho. Faltava isso, eu devia ter meus antepassados todos, devia estar tudo na minha. Esse cara é cabeça dura, devia ser todo mundo fazendo força para tudo quanto é lado, né? É fogo, essas conversões é bravo. Você foi na igreja, eu disse para você que a pessoa está dando um conselho. Não, era psicóloga. A primeira vez foi para psicóloga. A mulher parece que depois não pôde. Não, a história é diferente. A mulher, olha, eu cheguei lá na igreja, primeiro ela, messiânica não chega atrasado, ela não chegaria atrasada. Estava atrasado. Pô, de um cacete. Eu vivia contando segundo, não era... Porque a minha ansiedade era tamanha, era segundo, eu ficava, segundo. Você é aqueles caras de toque, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí me convidaram, assim, ela vai chegar, você pode assistir o culto. Porra, eu tinha horror de religião, cara. Religião era o ópio do povo, para mim era a cachaça, era o que eu posso dizer. Aí eu digo, fui lá para cima, pai. Aí começou a tocar em japonês lá a oração. Eu ouvindo aquela oração, eu me senti um pouco bem com aquela oração japonesa. Pô, tem gente que não, ao contrário, olha o meu senhor japonês, pô, vim para cá, ainda veio japonês. Aquilo me fez um certo bem, mas logo, a mulher chegou, olha, posso ser analisado por você, mas não aqui dentro da igreja não, lá em casa. Ela ia lá para casa. Aí eu fui vendo o negócio, fui gostando. Aí fui nessa altura, paralelamente, fui encontrando com esse negócio assim, tipo Meixo Sama, né, tal. Fui achando simpático aquele negócio todo. Aí a mulher um dia desse chega lá em casa e diz assim, olha, tem uma confissão ali fazer. Porra, qual é? Você sabe que eu sou messiânica. Eu estou largando a messiânica. Porra, olha só, eu criando uma dependência com a psicóloga. Porque você cria dependência com o psicólogo, né? Porque você está arriado com os 4 pneus, então você começa a criar dependência com o psicólogo, está começando a gostar, porque ela está juntando as duas coisas, ela é psicóloga, ao mesmo tempo é messiânica, estou gostando da messiânica. Ela me colocou na encruzilhada, disse assim, pô, estou largando a messiânica, você fica à vontade. Pô, eu fiquei pensando assim, sabe qual foi a minha decisão? Você vai me desculpar, mas eu vou ficar com mexicão. Pô, larguei a psicóloga, cara. Pô, o que é essa doideira? Essa doideira foi, até passado, foi empurrando tudo, dando pontapé, eu fui entrando, né? Eu fui entrando em todo. É? Não, mas viram logo que eu ia ser ministro, começou logo essa conversa.
A conversa começou por aí. E eu dizendo que não quero ser ministro, não quero ser ministro. Pô, demorei, custei e tal, mas aí acabei sendo ministro. Na última vez... Tinha missão mesmo, né? Tinha. O reverendo ele fez essa pergunta para mim. E aí, você quer ser ministro? Eu falei, não quero. Não, nada. No dia que era para decidir se eu ia ser ministro ou não. Aí ele telefonou para o meu ministro, que era o meu orientador. Disse, pô, o cara não quer, como é que você me manda esse cara? Aí o cara me telefonou para mim. Pô, cara, você vai querer ou não vai querer? Pô, querer eu não quero. Mas acabei entrando. Aí entrei. Ser ministro, quer dizer. É missão. Eu vi uma palestra também, ministro, não é só como ver os padres em encarnações passadas, nessa uma missão. O padre, alguma coisa atrás. É verdade, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Aí vamos continuar aqui, só para acabar isso aqui, ó. É tudo que nada mais existe senão Deus. A última frase fez comigo alguma coisa que é impossível de escrever em palavras. O melhor que posso dizer é que provocou uma abrupta mudança de perspectiva. Um véu foi levantado. Ali estava a resposta que eu estivera buscando e que conhecer o tempo todo. Parece que está falando comigo, entendeu? Quando todos foram dormir, deixando em minha contemplação, saí de casa. Nem aguentou, saiu de casa. O ar da noite estava frio, mas não me importei. Tão enevoado estava o céu que eu mal conseguia ver uma estrela. Mas na imaginação dele, o céu tornou-se o mesmo céu radiante de minha infância. Olha só, estava tudo nublado, ele estava vendo, e de repente consegui enxergar a Via Láctea. Pô. Olha só. Um poeta de minha Índia natal concebera a fantasia de que a Via Láctea era a fronteira entre o céu e a terra. Na não localidade quântica, o céu transcendente, o reino de Deus está em toda parte, mas o homem não vê. Lamentava-se Jesus. Não vemos porque estamos enamorados demais da experiência, de nossos melodramas, de nossa tentativa de prever e controlar, de compreender e manipular tudo racionalmente. Em nossos esforços deixamos de perceber o fato simples, a verdade simples de que tudo é Deus, que é a maneira de um místico dizer que tudo é consciência. Você vê, a gente está às vezes enamorado por esse concreto, por essa matéria, e a gente não deixa nem entrar a intuição, não deixa nem a gente ter esse sabor de descobrir numa simples frase ser incendiado, você não deixa, né? Como eu falei, ó, aqui eu não quero não, na igreja não, você vê, você nega o tempo todo. Como é que vai entrar Deus? Como é que ele vai? É um trabalho danado, né? Você já descobriu que quando ele tem que entrar não tem jeito, né? Ele entra e eu faço ideia, o esforço dos antepassados. Eu faço só essa ressalva porque para entrar você precisa de amigos, aliados, senão não entra, né? Eu às vezes fico olhando assim, a primeira pessoa que entrou da minha família foi uma pessoa que teve câncer, e a Marilena, né? A Marilena entrou e ela teve um comportamento, pelo que eu sei, assim, digno, né? Com aquele câncer todo, viajou, foi até para a União Soviética, naquela ocasião foi, entendeu? Ficava se arrumando, toda magrinha, toda já ferrada, né? Se arrumava todo, se petecava todo para receber as pessoas. Morreu com uma dignidade terrível, né? Então, pessoas desse tipo, eu acho que foram pessoas que ajudaram a começar as coisas, né? Você tem que reverenciar essas pessoas todas, cara. A gente, quando entra, a gente tem que ficar prestando atenção nisso. A gente tem que ter agradecimento, né, aos esforços todos que são feitos. Que a gente pensa, olha, vocês vão ver nesse livro, você vai ver o grande drama que é entre um cientista e um religioso. Porque ele diz assim, o cientista, ele não admite que as intuições que ele tem para descobrir coisas, não sei o quê, são coisas sopradas, pô. Porque ele quer ser o dono da situação. Não, a ideia foi minha, a descoberta foi minha, a invenção foi minha. E às vezes não é isso, entendeu? Se a pessoa, ele tem às vezes um físico na família, né? Ele se tornou físico, ele nem sabe que tinha um físico na família. Aquele físico na família está ali, ou ele é um médico. A minha nora,
Ela botou até o título no consultório dela, do pai dela, né? Chamar de pai assim, né? Botou, porque ele era médico. E ela tinha adoração por ele. Então diz ela que nas muitas intuições que tem, o pai está assessorando. Entendeu como é que é? Então tem horas que ela acerta, diz assim a coisa, se eu está com isso, o cara vai estar com aquilo mesmo. Pô, o outro está do outro lado, está vendo as coisas, tá... Então a gente tem que ter essa percepção dessa, né, de como nós somos. Nós não somos assim seres isolados como a gente pensa, não. É tudo ligado, para o bem, para o mal, para ruim, para bom, para tudo. Então é esse teatro, a gente tem que começar a acompanhar. E por falar em teatro, nós podemos encerrar hoje com uma salva de palmas para não ter passado.